E aí, meu amorzinho, tudo bem com você? Tudo bem. E você? Estou bem. Com você aqui Que, do meu ladinho, né? que Aí bom. fica melhor. Pois é, vamos falar, vamos sofrer de novo, lembrar de coisa que foi traumática pra gente é sofrer de novo, né? É verdade. Uhum. Vamos lembrar de uma delas. São muitas, né? Foram muitas coisas. Porque quem trabalha com igreja, quem é itinerante, pastor de igreja, pastor pregador, tem muita coisa para contar e as esposas têm muita, né? Como tem? Tem uma vida super tensa. Só ali. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou Benis Lima, tá? E para quem não me conhece, sou o pastor Frank Lima. Vamos lembrar da nossa viagem a São Paulo, que estávamos ansiosos para conhecer o pastor presidente da nossa convenção, CGADB, Uhum. né? Da Convenção Geral do Brasil, e fomos em 98 lá Isso. para a sede do Belenzinho, em São Paulo. Lembra bem, né? Lembro, oh, nunca esqueci. Fiquei até com traumas dessa visita que tivemos lá na igreja, né? Lá no Belenzinho. A gente tentamos nos hospedar lá, mas não foi possível. Eu não. Ele ainda ficou, mas eu não. Me expulsaram. É, quando eu falei para o pastor Sebastião Mendes Pereira, o pastor Basto, que era o nosso presidente, e ele já faleceu, ele disse: Eu vou fazer uma carta especial para você, porque lá para São Paulo eu já sei, já tenho experiência, e eu não vou pegar uma carta da convenção, simplesmente uma carta aqui da convenção. Eu vou fazer uma carta grande, e vou falar sobre você. Então, geralmente a carta da convenção é uma carta com timbre vermelho, um timbre amarelo da convenção. Ele fez uma carta azul, uma carta grande, e recomendando como pastor da Assembleia de Deus aqui do Ceará, aprovado, amado, tudo de bom. E levamos a carta. E quem era a secretária que estava recebendo a carta lá? Era a Marta, né, a filha, ela era secretária, a filha do pastor presidente, né, do José Wellington, e a carta não foi nada para ela, né? Ela era, na época, já era. Secretária, ela era secretária lá da É, igreja, né? Eu acho que da igreja ou era da secretaria do Belém, sei não. Ela era secretária e recebia as pessoas, né? E muito mal. ela já era política na época, não, né? Eu acho que não, não sei. Não sei se ela já era política, mas eu acho que não. Eu sei que quando ela leu a carta, parece que o espírito já estava ali. Parece que ela ficou possessa, possuída por um E espírito. como ficou, viu? A mulher ficou pálida, ela ficou transtornada e falou para a gente que nós não éramos bem-vindos e que o que estava ocorrendo na ocasião era uma escola bíblica e nós não éramos convidados e podíamos. E não tinha hospedagem para a gente lá, né? Foi o que ela mencionou. Que exatamente no período festivo, né? Era uma escola bíblica, era para ter hospedagem para quem estivesse ali, entendeu? Era para ter. E tinha hospedagem, né? Mas. E parece que ser conterrâneo, porque você sabe que a família do pastor José Wellington Bezerra da Costa é de uma cidadezinha aqui do Ceará, Bem pequena. bem pequena, chamada São Luís do Curu. Essa cidade, São Luís do Curu, ela fica para o lado de Sobral. Do lado de Sobral. Sobral é um lugar bem conhecido aqui. Mas um pastor chamado Benício, que foi pastor em uma cidade vizinha aqui de Limoeiro, falou que a cidade não tinha nada. A expressão dele, né? Certamente é uma cidade de pessoas estudiosas, porque Sobral tem muitas faculdades, e eu até recebi um convite
fazer um trabalho ali, né? Mas enfim, parece que o fato de sermos nordestinos e cearenses ofendeu eles, né? Até segundo os comentários lá na época, né? Eles comentavam que a família do pastor José Wellington, não ele em si, mas a família não gostava de cearense. E principalmente cearense que não tivesse, ó, entendeu? Era. Se fosse um cearense que tivesse bastante, provavelmente ela gostava, né? Mas pessoas simples, humildes, eles não gostavam, não. Então, o que aconteceu? Como ela disse que não éramos bem-vindos, que não tinha lugar para nós e que fôssemos embora, aí eu respondi assim: quer dizer que é isso. Nós acabamos de receber um pastor chamado Pedro Pereira na nossa escola bíblica, que estava na nossa convenção lá no Ceará, eu falei na época, e ele pregou lá à tarde. Ele falou que era na nossa escola bíblica, na convenção, e ele falou que era de São Paulo, e recebemos tão bem. Então agora eu que sou do Ceará, é assim que sou recebido aqui. Tu lembra o que foi que ela disse? Que eu tinha a língua ferina, parece. Ela falou que ele tinha a língua ferina, né? Que falou essas coisas, que a gente estaria. Não poderíamos falar alguma coisa, teríamos que ficar calado, entendeu? E simplesmente ir embora dali. Só que ela se enganou, né? Aí a gente continuou ali, como tinha espaço realmente, e algumas pessoas, né, até disse, não, dá para o irmão ficar aqui com a gente, né? Aí ele ficou. E só um instante, amor. E eu também caí na besteira de umas senhoras que estavam lá na cozinha, né, que preparava o alimento para as pessoas ali da festa, disseram assim: olha, irmã, fica aqui com a gente. Você fica aqui no apartamento com a gente, então se ajuda. Aí disse, ai, que bom. Aí eu segui o conselho da irmã e fui ficar lá com elas, ajudando elas lá na cozinha, né? E a Marta apareceu lá na cozinha e me viu. Quando ela me viu, ela veio lá onde eu estava, quase que me bate. Ela disse assim: o que é que você está fazendo aqui? Eu não mandei você embora. Ela falou com arrogância, com a ira. E eu, sabe, muito jovem, inocente assim, com medo, sabe, com muito medo. Eu disse assim: olha, eu fiquei porque as irmãs disse que eu podia ficar, que não ia incomodar. Ele disse: não importa o que elas dizem, aqui é a minha palavra. Vai embora daqui, pega tuas coisas e vai embora. Não quero te ver mais aqui, vai embora. Aí eu comecei a chorar, né? Com medo, sabe, de prejudicar a gente, de Parabéns, prejudicar meu Marta! esposo. Comecei a chorar. E eu, Jesus, o que é que eu faço? Desde aí, então, me deu assim, criei um trauma, sabe? Eu fiquei traumatizada com líderes, com igrejas, com pastores, com família de pastores, porque para mim, se a gente se aproximasse daquela gente, a gente ia se prejudicar, entendeu? Eu fiquei com muito medo até o dia que a gente decidiu a não fazermos mais parte do sistema religioso. Aí sim, eu perdi o medo. Quando eu disse que não ia fazer mais parte, perdi o medo. Mas eu vivi o quê? 25 anos na igreja, trabalhando com ele, né, como esposa de pastor e esposa de itinerante, com muito medo. Eu tinha um medo grande de me aproximar dos pastores e da família dele. Para mim, eles iam nos prejudicar. Tipo assim, eles ficavam atentos para ouvir qualquer palavra da gente que pudesse, sabe, condenar a gente com aquelas palavras. Então, eu tinha muito medo disso. E a esposa do José Wellington, né? Qual é o nome dela, amor? Era a irmã Wanda, né? A Wanda, né? Ela, eu cheguei para um senhor lá pedindo uma informação, ela veio, ela tomou a minha frente, ficou na minha frente conversando com o senhor Botou as e disse que costas. não ligasse porque eu estava falando e começou a falar com ele. Eu fui sair de lado e fui lá, irmão, ele disse, sai daqui, o que é que você está fazendo aqui? De onde você é? Eu disse, olha, eu estou fazendo um trabalho, quer dizer, eu vim fazer uma visita à minha família. E o meu esposo veio para a escola bíblica e eu também tinha um tratamento para fazer aqui em São Paulo. Eu não estava bem de saúde, então fui para São Paulo porque lá estava toda a minha família. Caso houvesse uma necessidade de fazer uma cirurgia, então tinha minha família para cuidar de mim lá, né?
Então ele só vai lá no Ceará, não tem médico, não? Olha, sai daqui, eu não quero saber de você, não, vai embora. Menino, foi tão mal, eu nunca vi um tratamento. Tratou a gente como lixo, entendeu? Lixo mesmo. Aí a gente comentou para algumas pessoas, aí Parabéns, falecida Wanda. o pessoal disseram, olha, é assim mesmo. É tanto que ela é conhecida como bruxa. Ah, essa realmente é uma bruxa mesmo, acho que nem trata os seres humanos daquela forma, porque tratou muito mal, e ficou me chamando disso, aquilo, meu esposo, né? E o meu esposo, ele nunca foi uma pessoa de, sabe, baixar a cabeça com isso, não. Eu também não, só que na época eu era muito jovem, então eu fiquei assim, 20 aninhos, alguma coisa. é, eu fiquei assim triste, preocupada, mas continuei, né? Eu sei que eu fui embora dali, fui para a casa de uma amiga, né? Chorando, triste. Meu esposo ainda ficou, mas ela reclamando. Ela pode pegar as tuas coisas e não quero mais ver a tua cara aqui, sai daqui. Ela falou desse jeito a Marta. Ela foi uma monstra mesmo, sabe? As irmãs Ela ficaram é. de boca aberta quando ouviram, né? Disse que não precisava falar daquela forma e as irmãs começaram a me ajudar, né? E elas sem um pingo de remorso, falando o que ela queria. E eu sei de coisas da Marta que jamais eu vou falar assim, porque seria um absurdo, entendeu? Alguém falou na política. Então, assim, Nem é o absurdo. pastor José Wellington, ele foi uma pessoa maravilhosa para a gente, tratou a gente bem, mas a família dele foi realmente Uma desgraça. insuportável. E eu sempre digo isso para as pessoas, eu não temo em falar isso para ninguém, eu só, os nossos, vocês, assim, os fundadores, os donos das igrejas, né, que é o representante de toda a Assembleia de Deus aqui de Ceará, a família, não presta, gente, não presta. Tenham cuidado. Então, é isso. A gente simplesmente passamos por isso. Fiquei traumatizado anos e anos, mas graças a Deus esse trauma saiu. Hoje eu não tenho medo mais nada disso. Falo o que eu quiser, entendeu? Porque eu saí do meio disso, entendeu? Não vivo mais, nem eu, nem minha família, nem meu esposo, nem a família. E eu dou graças a Deus por isso. E o que aconteceu é que ela apontou um dedão branco assim, ossudo, e disse: o teu esposo falou para ela, Foi. tem uma língua ferina, viu? Aí uns pastores que estavam pertinho disseram assim: ei, o pastor pode ficar alojado com a gente aqui, com os pastores. Aí eu fui para lá, até porque ela não me impediria, nem ela, nem mesmo o presidente ali, ninguém. Ela não era dona da igreja, né? Ninguém. Enquanto tiver Do ser humano local. passando ali, eu entraria assim. Nunca fui impedido de entrar em lugar nenhum que eu quisesse. Eu posso entrar na Umbanda da forma correta. Eu posso entrar na maçonaria, no espiritismo, em qualquer lugar, desde que eu use 3 palavras: por favor, obrigado e desculpe. Eu posso andar em todos os lugares. E ali eu fiquei hospedado, junto com um pastor da Bahia chamado Carlos e vários outros pastores. E um cantor chamado Roberto de Anápolis, Goiás. Eu mencionei isso aqui em outro vídeo, chamado, o título acho que é Conhecer a Besta do Apocalipse pessoalmente, alguma coisa do tipo. E eu estava lá. E Foi um aí, jornalzinho que fizeram para ela, né? Em São Paulo. sim, pronto, e você vai já falar sobre isso. Aí eu fiquei hospedado com os pastores dessa recepção calorosa VIP que recebemos, né? Aí, e ela vazou, teve de ir embora. Ela saiu de lá, foi expulsa pela Marta, né? Que hoje. Eu, né? E aí eu fiquei lá. Aí o Roberto, que era um cantor gordinho, ele disse que era irmão gêmeo de outro, lá de Anápolis, Goiás. Ele viu uma pasta que eu tinha, que eu ainda tenho, uma pasta de 3 divisórias, uma valise, uma pasta valise. E aí ele olhou e disse: Ficou essa, com inveja. essa tua bolsa dá para caber 200 CDs, né? Eu sou cantor. Você pode me emprestar para eu ir numa igreja? Eu falei: tá bom. Peguei minhas coisas e botei em cima da beliche. Em cima da beliche de cima que eu estava, ele estava na beliche de baixo. E aí ele levou. Aí ele começou a querer me tratar. Filho, ele era praticamente da minha idade, né? Eu tinha 20 anos, 21 anos, por aí. Ele disse: filho, fecha a porta do banheiro, faz isso, faz aquilo. Eu comecei a ver
ele querendo me tratar como trouxa. Escravo. E eu não sou, não. Eu sou um cara Não inteligente, é mesmo. estudioso. Desde 5 anos de idade eu estudava matemática e desenhava. Eu sempre fui estudioso, né? Mas mané não, trouxa e medroso também não. Isso é verdade. E aí, ele, de uma certa feita, resumindo, eu estava lendo a Bíblia em cima da minha beliche, e ele estava na parte de baixo, e ele falou o seguinte: filha, apaga essa lâmpada aí, por favor. Eu disse, eu poderia ler a Bíblia aqui um pouquinho? E já já eu apago, porque ele estava na sombra. Ele falou, não, não questione, rapaz. O que você ainda está conversando? Apague a lâmpada. Aí eu olhei para baixo assim, eu olhei bem para a cara dele e disse, você ficou louco? Você está doido? O que está acontecendo com você? Você está me tratando assim por quê? Você me conhece? Sou seu empregado, por acaso? Aí ele, olha, meça as palavras, não, meça você. Cale a sua boca, me respeite, rapaz. Aí eu disse para ele, agora tira os teus CDs da minha bolsa, senão eu vou jogar no chão. Quem você pensa que é? Aí ele tentou falar e outros pastores disseram, ei, Roberto, cala a boca, Roberto. Ele é lá do Ceará. Desculpa, gente. Ele é do Ceará, ele não vai te atender. A gente sabe como é, ele não vai te atender. Aí disseram, não, pastor, tá tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo bem. E nós gostamos de você. Eu vou dar o meu cartão, eu ainda quero lhe convidar para pregar na Bahia. Um pastor chamado Carlos falou, e outros me deram o cartão também. Tá tudo certo. Aí eu perguntei a ele, ô sujeito, o que está acontecendo com você? O que foi que houve, meu irmão? Aí ele disse, não, é porque a Marta, A bandida lá. a filha do pastor presidente, disse que era para eu ficar de olho em você, que você pode ser um ladrão. Aí eu disse, então vá até aquela desviada e diga a ela que eu roubei alguma coisa tua. Vá lá, diga isso para ela para ver o que vai acontecer. Aí os pastores, não, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos deixar quieto. Eu falei, tá bom. Então aquela carta que Sebastião Mendes Pereira, pastor Bastos, fez me recomendando como homem de Deus, não serviu nada para aquela senhora. Agora, concluindo o nosso testemunho, como a minha esposa falou, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele nos tratou, ele me tratou com humildade, com cavalheirismo, com gentileza, para mim. Foi educado. Ele me tratou 100%. Como um conterrâneo, como um pastor, ele me tratou com honra. Agora a esposa dele, a Wanda, lá alguém chamou ela de bruxa e a gente ouviu, disse que era bruxa. Até um rapaz que disse que era um ex-líder de mocidade lá, chamado Neemias. Falou, era da casa deles lá. Falou assim, ela estava perto, disse, isso é uma bruxa, o Neemias falou isso. E, enfim, eu vou passar para ela falar um detalhe aqui. Pois bem, então eu agradeci a Deus. Agradeci que esse tratamento da dona Marta, hoje ela é o quê? É alguma deputada? Eu sei que ela foi vereadora, né? As informações que passaram para a gente não foram boas, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Mas eu vi que ela e que o irmão dela, Paulo, que inclusive eu ouvi coisas boas do Paulo, né, que é pastor. Ouvi assim, que a mãe não tratava muito bem, não tratou muito bem, mas que são políticos. E hoje em dia é o seguinte, o político, ele entra no partido e o partido se encarrega às vezes de juntar uns votos para eleger essas pessoas. Se dependesse de mim, pessoa do tipo dessa Marta, filha do pastor José Wellington Bezerra da Costa, esse tratamento, para mim, não ganharia nunca, se dependesse de mim. Para mim, esse tratamento é criminoso. Pessoas desse tipo era para estar atrás das grades. Isso é tratamento lixo. Isso não é tratamento de servo de Deus. Uma vergonha para a senhora, dona Marta. Quando nós visitamos a sede da Assembleia de Deus do Belém, e eu subi no púlpito e eu estive lá e eu falei com teu pai que para mim ele se mostrou um homem de Deus, não tenho nada, estive com ele mais 3 vezes, e em 2008 ele impôs a mão com a unção sobre minha cabeça como pastor, eu estava com o pastor José Ivanildo de Carapicuíba, e ele disse, eu falei para ele, eu
fui pastor de igreja no Ceará há 8 anos como pastor mais novo e eu quero fazer um trabalho de evangelista. Aí ele disse, um evangelista e um pastor é do mesmo tamanho e fez uma oração por mim. Lá, em 2008, se não me falha a memória, do mês de junho. Não tenho nada que falar contra o presidente da CGADB, José Wellington Bezerra da Costa. Me tratou muito bem. Subi no púlpito, falei no ouvido dele, conversamos, foi tudo show de bola. Mas a esposa dele, que já partiu, a dona Wanda, Graças a Deus. e a senhora Marta, que não sei se é política ou alguma coisa, imagine que coisa boa pode sair daí. Que tipo de pessoas representam as demais pessoas com esse tratamento lixo? Fiquei com vergonha da senhora. Fiquei com vergonha, viu? E, enfim, agora foi bom que a senhora tratou Frank Lima dessa forma, porque eu sou uma voz ativa. Eu sou uma voz, eu sou alguém público. Eu dirigi programa de rádio, eu falei em programa de TV. Eu fui pregador itinerante 10 anos, preguei em Toda vigílias, parte do Brasil. preguei em Camboriú. Minha primeira palavra em Camboriú está aqui no canal Abrindo a Mente, falando em Camboriú. Eu sou uma voz ativa, eu sou um verdadeiro jornalista. Eu não fiz curso de jornalismo, ainda vou fazer. Mas foi bom, porque aí a senhora me deu pedrada, estou te devolvendo uma pedreira para a senhora. Pederneira, estou devolvendo para a senhora. É isso que a senhora é. Arrogante, metida. Não sei se a senhora mudou, já passou vários anos, mas a tendência de pessoas assim é piorar, é piorar. Mas ainda tem algum detalhe ainda, alguma pérola, né? Parece que um pastor lá falou que ela deu um beijo no rosto do filho dela, que era pastor, lá em Campinas, né? Paulo, parece, não me falha a memória. Na frente das pessoas, né? A dona Wanda, né? Um beijo? Bom, segundo informações, ouvimos falar que ela, no meio das pessoas lá, reunião, sei lá, ela deu um tapa na cara do filho. Segundo informações, também não posso confirmar isso com certeza, mas pelo comportamento dela, eu acredito que ela teria feito muito mais, se pudesse, né? Pois é, eu fico me perguntando hoje por que naquele momento nós não fomos lá na delegacia fazer uma denúncia, disse, olha, fazemos parte dessa igreja e tal, nos trataram mal, sabe? Fazer um BO, porque ela me maltratou, ela me feriu, entendeu? Ela é, maltratou com palavras, com tudo, ela quase que me batia, entendeu? Ela merecia ser, naquele dia, denunciada. Só que era tão jovem que eu não fiquei na minha, né? Só sofri e fiquei com trauma para o resto da vida. Hoje eu não tenho mais, não. Mas eu não entendo também os evangélicos hoje, como eles são tão tapados. É, hoje, as coisas funcionam ao contrário, né? Você é uma pessoa boa, querida, educada, sabe, trata bem todas as pessoas. Para as pessoas, você é ruim. E uma pessoa daquele tipo lá dela, sabe, arrogante, metida, trata mal as pessoas, é a boa. O cão de No saia. meio evangélico está dessa forma, entendeu? Aliás, está geral, principalmente no meio evangélico. As pessoas não sabem mais selecionar quem presta e quem não presta. Então, uma pessoa dessa vai para a política, ela ganha com facilidade, principalmente no meio evangélico. As pessoas são tão bobas que não conseguem enxergar, sabe? Não conseguem ver. Então, graças a Deus, eu estou fora disso, não faço mais parte disso, graças ao meu Senhor. Foi um peso tirado das nossas costas. Tanto meu esposo como eu e meus filhos, entendeu? Então é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Ó, curte, comente, compartilhe. Envie esse vídeo para várias pessoas. Envia. Gente, precisamos denunciar. Precisamos mostrar o comportamento das pessoas, dessas pessoas que estão aí se dando bem na vida, mas são pessoas ruins, pessoas mal educadas, metidas, querendo ser deuses aqui na terra, entendeu? E fazer o quê? Você ainda talvez não tenha lembrado de um detalhe que um pastor falou pra gente, que soltaram um boletim, um jornalzinho com a foto da dona Wanda, né, na época que era viva, a esposa do pastor presidente José Wellington, e a mãe da Martinha, né, a nossa anfitriã maravilhosa, angelical, né?
dizendo que ela era um anjinho que desceu do céu. Anjinho, que nada, gente. Realmente aconteceu isso em São Paulo, né? Disseram que ela aprontou com um pastor lá, não sei se era um pastor, era uma Era um pessoa. pastor. Pois ela aprontou, então ele fez um jornal, né? Um jornalzinho, ele colocou o anúncio num jornal conhecido lá em São Paulo, né? No meio evangélico, e falou que ela era a besta do Apocalipse, entendeu? E mostrou para todas as pessoas que ela era a besta mesmo do Apocalipse, que ela era uma bruxa terrível. Então esse jornal espalhou. Ela era tão assim que se você se aproximasse dela, você sentia aquela presença ruim, sentia medo, parecia que ia morrer. Entendeu? Era desse Eu jeito. perguntei a ela, a senhora é cearense? Ela falou, não. Falou E assim, né? gente, cearense, uma cidade bem pequenininha, eu acho que nem bonita é, eu acho que ela tem vergonha, né, porque ela é importante, era importante, que já morreu, né, e a Marta, eu não sei se os filhos dela talvez sejam paulistas, né, mas ela e o pastor José Wellington Se, são cearenses, se os, né, e dessa cidadezinha chamada São Luís do Curu, bem pequena. como falamos aqui no Ceará, se os filhos, se os demais, que eu acredito que o pastor Paulo é uma pessoa humilde, eu não conheço, eu não sei a história, confesso, né? Eu não conheço, não. Mas se levou um tapa dela, deveria ser o oposto dela, ser uma pessoa humilde, uma pessoa boa. Agora, se os filhos deles, como a gente fala aqui no Ceará, se puxarem ao comportamento do pastor José Wellington, é uma benção, mas se puxarem ao comportamento deles, mas A Marta, pelo visto, né, ela puxou o comportamento da o cão, mãe. comportamento do cão. Inclusive, só um Sim, instante, amor. Inclusive, eu vi um comentário lá em São Paulo, em Francisco Morato, uma pessoa que conhece bem ela, que é amiga, uns comentários bem, né? Mas é isso, né? Fazer o quê? ei, Sem mas comentário. você sempre foi da casa do pastor presidente, na época Sebastião Mendes Pereira, pastor Baixo. Isso. Tinha as filhas dele, eu lembro do nome das A filhas. Débora, a Esther. Tinha, agora no exato momento, eu não estou lembrando o nome delas, que Faz faz anos. muito tempo que eu não tenho Muito contato com tempo. elas. Mas E, a gente era bem amigas. e eu sempre fui da casa, Viajávamos juntos. eu sempre fui da casa do vice-presidente, pastor Pedro Cavalcante Falcão. E a irmã Leilanda, a esposa, Carolina. só concluindo aqui, a esposa do pastor Pedro Cavalcante, ela é prima da Wanda. Ah, é uma história também, gente, bem interessante. A irmã Leilanda, né, ela é esposa do era o vice-presidente, ele também já Da convenção e partiu, da né, do igreja. pastor Pedrinho. E ela falou para mim, eu contei a nossa história, ela disse, ah, minha filha, isso aí eu já estou acostumada, eu já sei. E eu fui para um congresso lá em São Paulo, ela falando para mim. Fui para um congresso, né, que parece que são parentes, ela mais a, Primas, a esposa do José Wellington, né? Parece que prima, alguma coisa. Ela disse que estava tendo certeza que ela ia hospedar ela, né? Que ia atender ela lá. Ela disse que quando chegou lá, ela fingiu que nem conhecia ela. Ela não falou com ela, fingiu que não conhecia. Ela disse que ficou tão assim, tão sem jeito e sem chão, que ficou constrangido. constrangido, né? E teve que procurar um hotel para hospedar, porque ela fingiu que nem conhecia ela. Você vê, né? Então vamos concluir aqui dizendo o seguinte: eu estive nos cultos, eu preguei na tarde lá, até passei 17 fitas, era fita de pregação para o irmão que estava revendendo. Ele pediu as minhas fitas, eu até falei que na época eu colecionava pregações, eu ouvia pregadores, né? E aí eu até troquei com 17 temas que ele tinha lá de outros pregadores, enfim. Mas quando terminou o culto que eu me aproximei, vinha aquela senhora magrinha, né? A dona Wanda, a esposa do pastor José Wellington, dizendo, ei, vem cá, não se aproxime do pastor. Eu falei, Foi. eu disse, mas eu vou falar com ele mesmo. Ela, falar o quê? Eu falei, o que um pastor fala para outro pastor? Aí ela, fala aqui para mim, fala para mim. Eu falei, não, para a senhora não, falar para ele. Foi. Aí eu fui lá, falei no ouvido dele, ele sorriu, peguei na mão dele, conversei, falei com ele, e ela ficou aguardando lá embaixo. Doidinha, para né? lá e para cá, feito uma cobra. Como eu não vou nem usar expressões aqui, eu teria muitas expressões. Vou respeitar o meu respeito pelo pastor José Wellington, vou respeitar sim, viu? Aí eu sei que quando eu falei com ele que eu desci, ela aí pegou na minha camisa, o que foi que você falou com o pastor? Aí eu Foi falei, desse jeito. conversa de pastor. Então, gente, é isso aí.
Eu quero que Obrigada você, pela atenção, né? quero que você comente o que você achou da nossa conversa. E a minha amada Maria Benes, né? É, se ela é linda, né? O que vocês Ah, acham, né? E diga a sua opinião se você já passou algo parecido, né? Se você gosta né, da família do pastor, você tem todo o direito de você gostar. Você tem direito de gostar de quem você quiser. Agora eu estou falando, nós falamos o que aconteceu conosco. E não foi e bom. foi real, viu? Não foi bom. Eu fiquei lá sozinho, minha esposa foi para outro lugar, porque a secretária, infelizmente, era filha do pastor, e foi a dona Marta, uma pessoa execrável, uma pessoa simplesmente abominável. Se ela tiver mudado, o que eu acho quase impossível. Que bom, se ela tiver mudado, que o Pai abençoe, né? Então é isso, meus queridos. Grande abraço. Até o próximo vídeo.